Meus queridos, feliz 2026 para vocês. É claro que passado esses 4 primeiros dias de 2026, eu tenho certeza que ninguém aqui é capaz de dizer categoricamente que esse ano será um ano bom, um ano alegre, feliz ou não. Mas é com toda certeza também que a grande maioria de nós tem aí algum parâmetro indicativo para mensurar se 2026 será de fato um bom ano mesmo. Para alguns, o indicativo é o crescimento da carreira profissional. Para outros, é o crescimento socioeconômico. Para outros ainda, é o aumento do bem-estar emocional e físico. Entrar em um relacionamento definitivo, resoluções de conflitos, de problemas e crises relacionais também entram nessa lista. Eu acho que todo começo de ano é igual para todos. Essas listas aí de resoluções e metas, elas se tornam inevitáveis. Porém, nesse primeiro culto de 2026, eu não quero discutir com vocês sobre o que colocar nessa lista, como a gente sempre faz. Ou ainda, o que priorizar em nossas listas. Porque tenho certeza que todos que estão aqui sabem que o que, ou melhor, quem deve ser priorizado, não só em 26, mas em 27, 28, em todos os anos de nossas vidas. A gente sabe aonde nós temos, ou quem que nós temos que priorizar. E sem querer prejudicar o planejamento de ninguém aqui sendo pessimista, mas a pergunta é, se nada do planejado acontecer? Se todos os nossos parâmetros falharem e tudo permanecer na mesma? Ou ainda, se as coisas piorarem, já prevendo um ano de dificuldades, recheado aí com eleição presidencial e Copa do Mundo. Se todos os nossos planos e planejamentos forem dilacerados e não se concretizarem, nós vamos nos considerar fracassados, castigados, não abençoados. Nós vamos nos considerar infelizes e, principalmente, nós vamos permanecer no Senhor? Nós conhecemos lá atrás um casal de missionários, jovens naquela época. Eles tinham os planos de servir ao Senhor entre os indígenas. E como todo casal que se amam, eles planejavam também ter filhos e constituir uma família maior. Mas todos esses seus planos e planejamentos falharam terrivelmente. Não se concretizaram porque a jovem missionária foi acometida por uma doença terrível. E eu me lembro até hoje do testemunho de uma pessoa que participou do funeral dessa jovem missionária que morreu de forma trágica e repentina. Lá no funeral, o missionário agora, um jovem viúvo, apesar de ter todo o seu relacionamento, todo o seu planejamento completamente dilacerado pela morte precoce da sua amada esposa, a todos que iam abraçá-lo, ele dizia, continue firme no Senhor. Deus continua sendo bondoso. E quando a gente escuta isso, dá um tilt na nossa cabeça, não dá? Porque a pergunta é, como é possível alguém que sofreu o maior revés de planejamento continuar firme no Senhor? Como é que uma pessoa que sofreu o maior revés de planejamento da sua vida continuar servindo ao Senhor com alegria? Então é pensando em tudo isso que hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre uma maneira bíblica de viver muito mais do que um mero ano feliz, tendo como base o famoso verso que está em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Vou fazer mais uma oração. Senhor Deus, cá estamos, diante da Tua Santa Escritura. Nos ajuda, Deus, que ao considerarmos a Tua palavra, ela se torne verdadeira em nossos corações. Ela nos torne um oásis, um encorajamento, Deus. Que a gente possa viver a Tua palavra. Que o Senhor possa então, Deus, nos capacitar a entendê-la nessa manhã.
Fica conosco, fala conosco. É que nós te pedimos e oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje nós vamos refletir em 3 pontos, meus queridos, bem rápidos. O primeiro ponto, uma alegria madura. Segundo ponto, uma alegria inabalável. Terceiro ponto, uma alegria eterna. Uma alegria madura, uma alegria inabalável e uma alegria eterna. Todo mundo aqui já fez uma lista. Vocês já pararam para pensar que todas essas nossas listas de resoluções, geralmente, elas vêm acompanhadas ali de frases motivacionais. Você não escreve, mas quando você está fazendo os planos, você vai pensando em algumas coisas. Você faz o plano e fala, vai dar certo. Não, vai dar bom. A gente tem isso no nosso português. Em coreano, a gente tem o famoso fighting. Cara, eu confesso que eu demorei anos e anos para descobrir que o negócio era fighting. Achava que era qualquer outra coisa. Mas como crentes, nós até usamos esse verso que nós acabamos de ler, tudo posto naquele que nos fortalece, para nos motivarmos. Como se de alguma maneira Deus fosse nos capacitar e fortalecer a cumprir ou a atingirmos todas as metas estipuladas. A gente faz isso. Mas, meus queridos, eu queria te dizer que não é bem assim. Porque eu desconfio que a palavra esteja falando de outra coisa, que a palavra está falando até de uma outra alegria. Mas antes da gente entrar nisso, a gente precisa dar uma breve contextualizada no que nós vamos ver. O apóstolo Paulo, que escreve esse livro, ele o faz quando ele está preso. Muito provavelmente em Roma, ou seja, o ano de Paulo já não estava sendo bom. E os destinatários dessa carta são os crentes da igreja de Éfeso, na sua grande maioria formada por gentios, não por judeus. Filipos era uma cidade que tinha poucos judeus, não existiam sinagogas ali. Então a igreja era formada, na sua maioria, por gentios. Muitos deles, ex-soldados romanos, que moravam ali em Filipos para desfrutar de todos os benefícios oferecidos pelo império. Tá, mas do que se trata essa carta? Qual é o teor dessa carta? Aqui, além daquele combo que Paulo escreve em todas as suas cartas, perseguição, falsos mestres que ensinam falsas doutrinas e conflitos dentro da igreja, aqui em Filipenses, Paulo escreve também sobre a humildade, sobre a justificação pela graça, sobre a perseverança, sobre a vida cristã e também sobre o contribuir cristão. E tudo isso, todos esses assuntos estão amarrados com o grande tema da alegria. E já entrando no nosso primeiro ponto, uma alegria madura, é justamente nesse último tema, o contribuir cristão, que está inserido o trecho que inclui esse famoso verso que nós conhecemos. Só que para a gente entender um pouco melhor o que a palavra está nos dizendo, a gente vai ter que olhar com um pouco mais de atenção a partir do verso 10. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia e mantê-la aberta, Filipenses 4, a partir do 10, que a gente vai percorrer verso por verso na pregação de hoje. Tá? O verso 10 diz o seguinte: fiquei imensamente alegre no Senhor, porque agora mais uma vez renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só lhes faltava oportunidade. Nesse capítulo 4, capítulo final de Filipenses, Paulo ele volta a falar de um assunto que ele abordou lá no capítulo 1. Que assunto que é esse? É um assunto que envolve a cooperação mútua, que envolve a demonstração de amor entre os crentes. E aqui, aparentemente, Paulo está escrevendo no que diz respeito ao apoio financeiro. A primeira impressão que nós temos aqui é que o apóstolo Paulo, ele se deleita, que ele fica imensamente alegre pela ajuda, pelo cuidado, em outras palavras, pela oferta recebida da igreja de Filipos, que demonstrava assim o renascimento do seu cuidado, ou do cuidado dos filipenses, para com ele, para com Paulo. Quando a gente olha esse verso 10, ao que parece, os filipenses já haviam tido outras oportunidades de demonstrar o seu cuidado, mas eles não o fizeram naquele momento, e a palavra não faz questão de nos dizer por que eles não fizeram. Mas o que a palavra nos diz é que agora,
Parece que a igreja aproveitou uma nova oportunidade para efetivar de fato a ajuda financeira ou qualquer outra ajuda ao apóstolo Paulo. E quando nós batemos o olho nesse verso 10, assim bem de leve, nos parece óbvio que a imensa alegria de Paulo está atrelada apenas à ajuda que ele recebeu, apenas ao cuidado que ele recebeu da igreja. Mas por mais óbvio que isso pareça, não é sobre isso. Tanto que quando a gente olha a primeira parte do verso 11, Paulo diz o seguinte: dito isso, sobre a alegria de receber o cuidado, Paulo diz, dito isso, quer dizer, digo isso, não porque eu esteja em necessidade. Então a pergunta é, se não é por ter as suas necessidades preenchidas, qual é o motivo da imensa alegria de Paulo? Se não é por causa do apoio financeiro que Paulo recebeu da igreja, qual é o motivo da imensa alegria de Paulo? Meus irmãos, nós temos que entender, que nos lembrar que Paulo, foi ele que fundou essa igreja na sua segunda viagem missionária, quando ele estava acompanhado pelo seu amigo chamado Silas. E como a alegria do fundador e pastor da igreja, ela vai muito além do afeto e do cuidado demonstrado através de ofertas pela igreja. A alegria de Paulo se dá ao poder testemunhar essa igreja que ele fundou, essa igreja que ele ama, amadurecendo e crescendo na fé. Ao poder testemunhar os crentes se relacionando com Deus e se submetendo a Deus. Mas como é que a gente pode afirmar isso, que é sobre isso? Esse verbo renascer, que tem aqui, renascimento do cuidado, nos indica que é sobre isso, sabe por quê? Porque no original esse verbo renascer, ele está relacionado ao renovo de uma árvore que estava quase morta. A um renascer milagroso que só pode ser operado por Deus. Que nos remete ao verso que nós lemos no começo do culto, lá em Jó. Paulo nos escreve que esse renascimento do cuidado que a igreja tem demonstrado por ele, não partiu da igreja mesmo, mas ela foi operada por Deus no coração da igreja. E como consequência dessa operação, como consequência desse milagre, os filipenses se submeteram ao Senhor e aproveitaram a nova oportunidade que Deus lhe deu para cuidar de Paulo. É ver essa dinâmica de transformação sendo real nos crentes da igreja de Filipos, que faz com que Paulo se alegre. Que Paulo tenha uma alegria, que Paulo tenha uma alegria madura. Uma alegria pelo crescimento da igreja, uma alegria madura, porque não é sobre ele, porque é sobre os outros, é sobre a igreja. A alegria madura é essa, quando as coisas não estão relacionadas a você, mas aos outros, e você se alegra com isso. Meus queridos, para nós, pastores dessa igreja, eu acho que não é muito diferente. É claro que nós nos alegramos com as diversas e numerosas demonstrações de afeto e carinho que vocês têm por nós. Não é indireta, né? Cada refeição paga, naquele restaurante que não tem jeito, a gente chega depois de você, então você não pode sair antes. Cada lembrancinha trazida das suas viagens, cada convite para nós participarmos aí de momentos marcantes de suas vidas, sejam casamentos, aniversários de 1 ano dos seus filhos e seus netos, sejam inaugurações e até mesmo despedidas e funerais. Cada oração que vocês fazem, cada oferta que vocês fazem, nos alegra sim. Mas o que nos deixa realmente alegres, imensamente alegres, é vê-los crescendo e amadurecendo nessa jornada de fé. É vê-los vivendo a dinâmica de Deus falando, de Deus fazendo, e vocês conhecendo Deus cada vez mais, e com isso respondendo cada vez mais com toda a confiança
sem reservas. A nossa alegria se dá ao vê-los sendo transformados a cada dia, de glória em glória, ao caráter de Cristo. Essa é a nossa alegria. É para isso que nós estamos aqui. É isso que deixa os nossos corações imensamente alegres. Mesmo, de verdade. É sobre isso, meus queridos. Mas isso não quer dizer que se Deus tocar no seu coração, você nos ver, nos encontrar no restaurante, que você pague a nossa refeição. Que se você vai viajar, você vê uma lembrancinha, que você fala, opa, eu acho que o Elias pode gostar disso. Se Deus tocar no seu coração, continue fazendo, não tem problema nenhum. A gente se sente amado por vocês assim também, tá? Continuando o trecho, o apóstolo Paulo vai além dessa primeira alegria madura, que é ver o crescimento da igreja. E é claro que Paulo aqui, quando ele escreve Filipenses, ele não tem na cabeça escrever algo para encorajar os crentes nessas listas de começo do ano. Mas a partir da segunda parte do verso 11, está descrito aquilo que pode e deve nos ajudar a viver uma alegria inabalável, que é o nosso segundo ponto, uma alegria inabalável nesse ano que inicia. Está escrito assim em versos 11 e 12, se você quiser me acompanhar. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Quando nós paramos e nós nos lembramos da história, da trajetória da vida de Paulo, do seu ministério, é como se Paulo estivesse olhando para tudo aquilo e dizendo o seguinte: não importa a situação, para mim não importa se está dando tudo certo ou está dando tudo errado, para mim não importa se eu tenho muito ou se eu tenho pouco, não importa se os planos do começo do ano estão se tornando realidade ou se eles estão há anos-luz de acontecer. Para mim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em outras palavras, eu aprendi a me contentar. Eu aprendi a me alegrar, a estar satisfeito com o que eu tenho em todas as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. E isso, meus queridos, quando a gente vê Paulo falando isso nos faz pensar não naquilo que nós colocamos nas nossas listas, mas isso nos faz pensar no porquê nós colocamos o que colocamos nessas listas. O porquê que nós geralmente colocamos apenas prosperidade, paz, saúde, crescimento. O porquê nessas listas nós colocamos mais qualidade de tempo com as pessoas que nos amam, ou que nós amamos. Ou ainda, servir mais a Deus e a igreja. E a resposta é que no fundo, nós achamos que se todas essas coisas, ou a grande maioria dessas coisas, se tornar realidade de fato, nós seremos alegres, plenos e só assim satisfeitos com as nossas vidas. Que só assim nós teremos um ano espetacular, cheio de boas obras realizadas. E ainda com dores, sofrimentos e derrotas passando bem longe de nós. É assim que nós fazemos as nossas listas. Porém, como nós vimos, Paulo ele não se contenta apenas com as coisas boas, como estar bem alimentado ou ter em abundância. O contrário a tudo isso, passar fome, passar necessidade, também não abalam a sua alegria. E não abalam porque ele mesmo diz que ele aprendeu o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. A pergunta é: que segredo é esse que Paulo aprendeu? Tudo posso naquele que me fortalece. Então a gente percebe que esse verso tão conhecido, ele não foi escrito como um verso motivacional, para nos impulsionar a conquistarmos e a cumprirmos todas as nossas metas. E nem para afastar de nós as dores e as mazelas da vida. Mas esse verso, tudo posso naquele que nos fortalece,
nos serve para nos sustentar, para nos encorajar, para nos redirecionar ao Senhor, quando todas as coisas das quais não temos controle, de fato, saírem do controle. Para que apesar dos percalços e das dificuldades da vida, nós não percamos a fé, nós não abandonemos ao Senhor, para que a gente possa viver de fato uma alegria inabalável, estando plenamente satisfeitos no Senhor. E é claro que quando a palavra diz isso, ela não quer romantizar e nem super espiritualizar o sofrimento, a dor, as mazelas da vida. Quem gosta dessas coisas é as novelas coreanas. Esse famoso verso não é sobre isso. Não é sobre mascarar a dor, a tristeza, fingindo que está tudo bem. Mas a palavra, esse famoso verso, no fundo ele nos leva a encararmos, a aceitarmos a realidade da dor, do sofrimento, da terrível sensação de fracasso e da sensação de impotência naquele que nos fortalece. Sendo o mais literal possível, dentro daquele que nos fortalece. Então, é vivendo dentro, é permanecendo dentro do Senhor, que nós somos capacitados a suportar qualquer coisa. É dentro do Senhor que nós somos capacitados a viver em abundância e bem alimentados, mas também vivermos nas dificuldades e necessitados. É dentro do Senhor que nós podemos viver com contentamento em toda e qualquer situação, e aqui eu queria dar uma atenção especial para o nosso contexto aqui de nossa igreja. Por que no nosso contexto, na realidade da nossa igreja, é tão importante nós vivermos em contentamentos, alegres e satisfeitos em toda e qualquer situação? Porque quando isso acontece, nós saímos de nós mesmos. E quando nós saímos de nós mesmos, nós nos alegramos verdadeiramente com as conquistas, com o amadurecer e o crescer dos outros. Assim como aconteceu com Paulo ao testemunhar como os crentes de Filipos estavam crescendo e amadurecendo na fé no Senhor. Porque a bem verdade, meus queridos, é que nesse mundo onde nós vivemos, por mais que isso soe estranho, o que nos causa a maior parte de nossas amarguras, infelicidades e insatisfações, sabe o que é? É olhar e testemunhar outros progredindo, outros prosperando, outros tendo conquista. Em outras palavras, a felicidade dos outros muitas vezes é a nossa infelicidade. E não achem que aqui dentro é diferente, é só lá fora. Eu acho que é muito pior aqui dentro, entre nós. Pois bem, o que nos livra dessa loucura é o contentamento. É viver naquele que nos fortalece, é viver dentro do Senhor. O que isso quer dizer? É viver submissos ao Senhor, confiando, crendo na sua palavra, crendo na sua vontade, mas principalmente crendo de todo o coração de que Ele é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas. E que Deus é um Deus de providência, que Ele nos dá aquilo que nós precisamos. É dentro do Senhor que nós não desistimos quando todos os nossos planos e planejamentos são dilacerados e vão por água abaixo. Tim Keller escreve o seguinte no seu livro, no seu livro Caminhando com Deus em Meio à Dor ao Sofrimento. O sofrimento nos rouba os amores, as alegrias e os confortos em que confiamos para dar sentido à vida. Como mantermos o equilíbrio ou mesmo a paz e a alegria quando isso acontece? A resposta é que somente conseguiremos fazer isso se colocarmos nosso propósito em coisas que a morte não pode tocar. O que nos leva ao nosso terceiro e último ponto, uma alegria eterna.
E de fato essa alegria eterna é o que vai nos ajudar a vivermos muito mais do que um ano feliz. O caminho para nós colocarmos o nosso propósito, não naquilo que a morte pode tocar, ou seja, o caminho para estarmos dentro do Senhor, não depende de nós. Não depende da nossa história, do nosso background, não depende de nossas forças ou competências. Muito pelo contrário, meus queridos. O caminho para vivermos dentro do Senhor já nos foi concedido pela graça. Cristo Jesus já nos conquistou essa entrada lá naquela cruz. Ali, o nosso ingresso foi plenamente, integralmente pago com o seu sangue que foi derramado. Através da expiação e da propiciação de Cristo em nosso lugar, tudo foi liquidado. Não há mais sobras, não tem um carnezinho das Casas Bahia para você pagar. Não há débitos. O caminho para estarmos dentro do Senhor não é sobre nós, mas é sobre Cristo, como está escrito no capítulo 3 de Filipenses. E se é sobre Cristo, então nós podemos descansar. Não só tendo a certeza de que Ele quer e sabe o que é melhor para nós, mas principalmente porque ao olhar aquela cruz, porque principalmente ao olhar aquela tumba vazia, nós podemos ter certeza de ter a alegria de que nada e nem ninguém pode ou poderá nos separar desse seu amor. É uma alegria eterna. Trazendo para perto de nós tudo isso que nós falamos, olhando para o tema da pregação hoje, posso tudo mesmo? Nós temos que nos fazer algumas perguntas. Posso tudo mesmo? Você consegue viver uma alegria madura? Viver em contentamento e confiança no Senhor? Mesmo que todos ao seu redor pareçam estar bem melhor, ou ter muito mais conquistas que você? Posso tudo mesmo? Você consegue viver uma alegria inabalável? Mesmo quando todas as coisas, todos os planejamentos, os seus planos e os seus parâmetros falham? Mesmo diante de tragédias e horrores não planejados? Posso tudo mesmo? Você consegue viver uma alegria eterna, descansando no Senhor, sabendo que o caminho para Ele já foi completamente pavimentado por Cristo e nada é capaz de nos separar desse amor? E a resposta para essas três perguntas é: por nós, por mim mesmo, nunca jamais. Mas naquele que me fortalece, sim, eu posso. Porque aquele que me fortalece é a minha satisfação. A minha alegria está nele. Tudo o que eu preciso está nele. Porque aquele que me fortalece é soberano. Ele tem controle sobre todas as coisas. Porque aquele que me fortalece é cheio de amor e cheio de graça. Para concluir, então, meus queridos, nós não podemos esquecer do contexto desse trecho. E o contexto é sobre a ajuda mútua. É sobre o contribuir cristão entre os crentes da igreja de Filipos. Então, trazendo tudo isso para nós aqui, é que ao vivermos dentro do Senhor, quando você vive dentro do Senhor, nós aqui reunidos, nós podemos ajudar uns aos outros a permanecermos naquele que nos fortalece, entendendo e crendo que nele nós podemos viver em contentamento, satisfeito com todas as coisas, e assim experimentando uma alegria madura, inabalável e eterna. Não colocando a nossa esperança, o nosso propósito naquelas coisas que a morte pode tocar, e sim naquele de quem nada pode nos separar. Que o Senhor nos ajude a fazermos isso. Feliz 2026. Que Deus os abençoe. Eu queria orar com vocês nessa manhã.
como eu falei na pregação, eu não vou te dizer o que você deve ou não deve colocar nessa lista. Não vou dizer que você tem que pedir para que tudo que você planejou dê certo ou não. Mas eu queria que você fizesse uma oração ao Senhor. Senhor, me ajuda a entender que a minha esperança está somente no Senhor. Me ajuda, Deus, a entender que eu posso sim tudo naquele que me fortalece. O que isso quer dizer? Que se as coisas derem bom, que bom. Mas se as coisas derem ruim, que bom também. Porque existe um Deus que nos leva nessa jornada, que nos acompanha. Um Deus soberano, um Deus de providência. Um Deus que sabe o que é o melhor para nós. Eu queria que você pudesse então pedir ao Senhor que Ele fortaleça a sua fé. Que Ele fortaleça a sua esperança. E se você tem colocado a sua esperança, o propósito nas coisas que a morte pode tocar, ou seja, nas coisas desse mundo, se arrependa. E coloque tudo isso no Senhor. Se alegre, porque nada pode se separar desse Deus, do amor de Cristo. Vamos ter alguns instantes de oração e depois nós vamos cantar um louvor juntos.